Olá, internautas, nós começamos mais um podcast aqui pelo Diário de Caratinga, o Diário Cast, e hoje com o programa Painel Interativo, que visa trazer pautas da Câmara de Caratinga, do Legislativo Caratinguense. Eu estou aqui hoje com José Horta, meu editor, e com o vereador Rominho Costa. Rominho, muito obrigada pela presença aqui no Diário Cast. Ô Paulo, eu agradeço o convite, né? Para a gente é muito importante ter um espaço como esse. Eu particularmente gosto muito de deixar a nossa vida pública bem transparente. Tanto é que em todos os programas que a gente é convidado a fazer, eu faço questão de falar o seguinte: pode me perguntar o que quiserem, né? Para que a gente de fato possa transmitir a mensagem que o telespectador precisa de ouvir, né? E de assistir. E a gente vai perguntar mesmo, né, Zé Horta? Isso aí. Rominho, eu queria começar pedindo para que você explicasse qual que é a missão mais difícil de um vereador. Olha, ontem, após a reunião da Câmara, e eu fui convidado pelo professor Jaelson. Ele é um dos professores do curso de Teologia, e ele me convidou para participar junto com os alunos de uma aula, né? Fazendo a interação ali junto àquela turma através da internet. E enquanto eu estava participando ali daquela reunião, tinha acabado a reunião da Câmara, eu iniciei ali através do celular dentro da Câmara Municipal, e para não segurar os servidores da casa, eu desci para a calçada e fiquei na calçada fazendo ali. E nesse período, pelo menos umas 3 pessoas quiseram conversar comigo, né? E naquele momento não foi possível, mas eu atendo todos. O papel do vereador, ele é muito mais além do que a própria população pensa, não é? Como, por exemplo, nós temos as reuniões ali na casa, você participa sempre conosco, né, como repórter, mas o nosso papel de vereador, ele é praticamente o tempo que nós estamos acordados, porque aonde você está como vereador, e sempre existe alguma demanda para que as pessoas tragam para nós. Eu estava vindo para cá, estou acompanhado aqui do nosso amigo Matheus, parei o carro ali na Rua Nova para esperar ele, eu creio que não demorou 1 minuto. Chegaram 2 pessoas na janela do meu carro, né? Que bom que eu te vi aqui, porque a minha rua está assim, assada e tal. A outra era uma situação mais pessoal, né? Que veio compartilhar comigo. Então a gente tem esses desafios, eles acabam não sendo... infelizmente, né, atendido todos os pedidos, eu deixo isso sempre muito claro. Há até, infelizmente, frustração de algumas pessoas, porque pensam que o vereador ele pode tudo, ele pode fazer tudo, ele vai resolver tudo, e na verdade não é assim. A gente esbarra com muitas coisas. Ainda tem aquele tipo de pedido, Rominho. Antigamente a gente via muito as pessoas pedindo para o vereador gás, tijolo para construção de casas, remédios. Ainda continua da mesma forma ou mudou? Eu acho que não mudou, não. Eu não tenho esse tipo de problema, porque eu estou no 3º mandato, desde o meu 1º mandato, e uma das coisas que era uma preocupação muito grande das pessoas próximas a mim, porque eu milito no comércio, então eu estou de porta aberta para todo mundo. Então, como que eu iria lidar com isso, Paula? Veja bem, um candidato a vereador na porta de uma loja atendendo o dia inteiro pessoas. E já aconteceu pedidos parecidos. Eu me lembro no início, né, até as próprias pessoas identificarem o perfil de cada um candidato. As pessoas, atendi algumas pessoas que foram, né, até a nossa empresa e falou assim: Rominho, eu acho você um bom candidato, gosto de você, queria votar em você, mas o fulano vai me dar uma telha. Nossa. O fulano vai me dar um cimento. E eu, conforme desde o início da minha caminhada política, sempre fui assim: olha, eu não posso fazer isso como pré-candidato, porque em primeiro lugar eu vou estar contrariando, né, a lei. Eu vou estar fazendo algo que é contra a lei. Eu vou estar comprando o seu voto. Você não tem que votar em ninguém porque eu vou te dar uma telha. Você tem que votar em alguém que vai lutar não somente por você, mas por todo o seu bairro, não é? Então, desde o início, eu coloquei essa... Você mostrou qual é o seu perfil como vereador. Exatamente, meu posicionamento em relação a isso. Não que nós não devemos ajudar. Eu digo sempre,
como cidadão, qualquer pessoa que tiver necessitada e estiver ao nosso alcance ajudar, nós temos que ajudar independentemente de política. E eu até tenho os meus compromissos de ajuda, né, que todo mundo deve ter, mas eu faço questão, inclusive, de não nem misturar isso. Se uma pessoa falar, Rominho, você me ajudou em tal época, eu vou votar em você agora, eu te confesso que eu fico até constrangido, porque não é porque eu fiz isso pela pessoa que ela tem que votar em mim. Mas existe isso aí, e nos dias de hoje. Mas sabe uma coisa interessante? Paula, o Zé Horta, a gente está ali na Câmara diariamente, né? E eu vou te falar uma coisa com propriedade. E eu falo isso para os vereadores, principalmente que estão entrando. Existe um grupo de pessoas, que eu não creio que é só Caratinga, em todas as cidades, que são aproveitadores. Quando a gente participa ali, você está diariamente na Câmara, você vê que são as mesmas figuras. Porque você ajudar uma pessoa, Paula, que está passando da necessidade, é mais que a sua obrigação. Mas você tem que ver naquela pessoa uma vontade e uma iniciativa de mudar de vida. Né? Se uma pessoa está desempregada, que todos nós podemos cair nessa situação, você tem que ajudar aquela pessoa. Mas quando aquela pessoa, você vê ela ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, da mesma e eles batem nas portas dos gabinetes, você vê que acaba sendo, tá, pessoas que aproveitam da situação para se manterem assim. Ô, homem, além da quesito fiscalizar os atos do prefeito, o vereador é aquela ligação do povo com o executivo. Você já passou por mais de com o prefeito contato. Você sempre teve acesso aos prefeitos de Caratinga? Sempre tive. Na ocasião, o primeiro mandato meu foi o Marco Antônio, né? A gente tinha uma boa relação, a gente tinha acesso, e no segundo mandato meu houve uma dificuldade muito grande, porque todo mundo sabe o meu posicionamento em relação a esse segundo mandato foi um relacionamento muito ruim com o executivo. Só já entrando aí também, uma coisa que eu ia te perguntar, né, Rominho? Aproveitando o que o Zé Horta perguntou para você, a questão da relação com os prefeitos, você também foi considerado por um tempo no último mandato como um vereador de oposição. Sim. E agora você se considera também um vereador de situação? Eu falo sempre que eu sou um vereador posicionado. Né, você acompanha a Câmara, você viu algumas situações dentro do primeiro mandato meu, o qual inclusive eu era líder de governo do Marco Antônio. Mas quando eu vi que de fato tinha que tomar alguns posicionamentos, eu tomava. E era até mal interpretado pelos grupos políticos, porque político é o seguinte, os grupos pensam que porque você faz parte de um grupo A, você não pode questionar, isso é errado, a gente tem a liberdade. No segundo mandato, eu fui considerado um vereador de oposição. E muita oposição. Quando acabou o mandato, ou acabou melhor, a eleição, a 2020, né? Eu, infelizmente, tive um final de ano depois das eleições muito ruim, porque foi a maior perca da minha vida até hoje, que foi a minha mãe, que nós perdemos ela em 2020. E naquela ocasião, quando acabou a eleição, algumas pessoas do governo do Dr. Eto me procuraram e falando que o doutor queria ter um diálogo comigo. Imediatamente eu me dispus. Eu falei, eu quero ter um diálogo com o prefeito. Porque eu vi que em 3 anos de oposição, eu deixei de ajudar a minha cidade, o meu povo, situações que, como por exemplo, eu trabalho muito buscando emenda parlamentar. Eu sempre busquei desde o início parceria com deputados. E tem emendas que a gente pode destinar direto para as associações. Mas tem outras que tem que ser via prefeitura. E eu não tinha esse contato. E eu vi que, de fato, perdemos muito com isso. A oposição fica mais prejudicada para conseguir as coisas para a cidade? A oposição fica prejudicada e o mais prejudicado é a cidade. É a cidade. Então, quando o doutor Eto me procurou, nós tivemos uma reunião muito boa. Nós tivemos uma reunião de 11 horas da manhã a 4 horas da tarde, saímos, almoçamos juntos. Tive excesso na questão da oposição também, porque tanto eu acho que o do lado de lá quanto o lado de cá partiu para uma coisa muito pessoal. Infelizmente a gente tinha um elemento na cidade que era uma pessoa de muita mal, na verdade, né? E algumas pessoas colocaram fogo naquela situação, dizendo que o governo que estava mandando fazer isso ou aquilo e tal. Enfim, né? A gente chegou no consenso.
E uma das frases que o doutor Hélio falou comigo é o seguinte: você é um vereador que realiza. Então, nós queremos ter diálogo para ajudar a cidade. Foi muito bom essa conversa nossa. Hoje eu tenho um bom diálogo com o doutor Wellington. Eu tenho as secretarias todas abertas para que eu possa não resolver o meu problema, porque graças a Deus eu não preciso da secretaria. Mas quem me procura, as pessoas precisam que a gente venha intervir em algumas situações. Então todo esse benefício, ele é para a população. Vou te dar um exemplo na prática. Ano passado nós conseguimos, com o deputado Lincoln Portela, uma emenda considerável. Eu tenho um bom relacionamento demais com a Elaine, a secretária de Educação. Conversando com ela, tinha uma emenda para ser enviada para reformar escolas. Nós enviamos 516 mil reais nessa ocasião. Foi muito bom. Quem ganhou? As pessoas. Né? Agora, recentemente, eu consegui uma emenda parlamentar que nós vamos pegar aquele campo do bairro Santo Antônio, e foi conversado com o prefeito, e inclusive todos os acordos que eu tenho feito com o Dr. Wellington, ele tem cumprido, ele tem falado que e demonstrado essa parceria a favor da cidade de Caratinga. Aquele campo, nós estamos agora conseguindo uma emenda parlamentar para que a gente possa ter, eu não sei te falar, Paula, se seria talvez o primeiro campo público com grama sintética do interior de Minas Gerais. Eu até creio que seja, eu creio que vai ser o primeiro. Nós já conseguimos essa verba e nós vamos fazer daquele campo ali um exemplo para outras cidades, né? Porque é um campo público. Hoje tem a iluminação, o alambrado, é um campo muito frequentado. Toda segunda-feira à noite são as meninas que jogam bola lá, depois os homens, quarta. Sábado de manhã existe um projeto ali que a Hilda e o Sr. Russo toma conta, tem mais de 10 anos, que é aproximadamente 70 crianças. Dali já saiu crianças que fizeram teste em times aí profissionais. Então hoje essa parceria... desculpa, hoje você consegue ser atendido pelo prefeito quando você precisa, que a gente vê na Câmara Municipal alguns vereadores reclamando lá da tribuna que não conseguem falar com o prefeito. Com você hoje é diferente, Rominho? Eu, particularmente, tenho todo momento que eu procuro o prefeito Dr. Wellington, ele me atende. Mas é importante frisar também que dentro de 1 ano e meio, talvez nós já tivemos que conversar umas 4 vezes só. Mas as 4 vezes que eu precisei, ele me atendeu. Outra coisa, até aproveitando que a Paula falou, posição, situação, causou repercussão no meio político quando o senhor deixou o MDB e foi para o PV. O que lhe motivou a tomar essa decisão? Eu fui no primeiro mandato eleito pelo PMDB, né, que agora é MDB. Eu gosto muito até da sigla. Eu nunca fui partidário. Zé Horta, eu sempre votei em pessoas, nunca votei em partido. Na ocasião, o caminho que o MDB estava traçando, eu não concordei com a situação. Então, preferi me retirar do que causar qualquer tipo de atrito dentro do partido. Eu acho que esse é o melhor caminho, né? Então, infelizmente, eu falo isso sempre que eu tenho oportunidade também, infelizmente no nosso país a gente tem que estar filiado a um partido para a gente estar na vida pública e ser candidato. Você não pode ser um candidato independente, não. Né? Você tem que ter... Eu gostaria muito que fosse, porque você, por exemplo, você quer ser candidato, você vai dar o seu CPF lá no cartório eleitoral e vai ser candidato. Sem precisar do partido. Independente, né? E outra coisa, né? Não foi só você também, outros políticos, inclusive eleitos vereadores do MDB, também deixaram a sigla nesse período, né? Sim, naquele período, salvo engano, foi eu, o Johnny e o Cleon. Rominho, você falou uma coisa interessante também, das pessoas estarem procurando. Outra coisa que eu queria abordar com você, sempre que você está parado, alguém passa, conversa. Hoje tem algumas pessoas em Caratinga acham que o vereador só trabalha na segunda-feira, que é o dia que tem a reunião do Legislativo. Eu queria que você falasse assim, no dia a dia, como é que é o trabalho do vereador? Olha só, hoje eu não milito muito no distrito, tá? E respeito meus colegas que estão lá, porque de fato eles vivem o dia a dia lá. Mas eu fui chamado para ir em Santa Luzia, ver uma situação mais pessoal, pública. Eu fui lá hoje de manhã, né? Agora à tarde tenho outros compromissos. Eu procuro atender as pessoas agendadas na Câmara Municipal. Sou um vereador que estou todo dia praticamente na Câmara atendendo as pessoas. E engraçado é que nós não temos sábado, não temos domingo, porque eu estou no Clube Caratinga. Eu gosto de jogar tênis, é o meu único lazer, né? Domingo de manhã.
E naquele período que eu estou ali, muita gente falando. Eu estava no Clube Caratinga domingo agora, Paula. Aí juntou uma turma lá, me chamou e eu fiquei pelo menos 1h30 com eles conversando. Eles estavam falando sobre a Pedreira Itaúna, que eles são do Paraglider. Até o Paulinho, amigo meu demais. Estavam falando sobre essa situação. Quer dizer, a gente não para. E eu não ligo para isso. Eu sou muito... na verdade, eu sou uma pessoa muito prática e ativa. Eu gosto desse movimento, entendeu? Sim. Me desculpa, ele falou um negócio que eu vou ter que mudar a pauta. Qual o seu tenista preferido? O meu tenista preferido hoje está sendo o Alcaraz, né? O moleque que é um cara novo e que tá... Ganhou Madrid, né? Ele ganhou Madrid. Fazer Roma, né? A Roma também, não sei se ganhou. E ele é um cara assim, que apesar de ter 19 anos e estar num potencial incrível, eu acho a humildade dele... sim. Até o Nadal já falou. Tá valorizando ele mais ainda. Vai ser primeiro do mundo. A gente não sabe quando, só sabe que ele vai chegar lá. Com certeza. Desculpa ter fugido da pauta, mas eu ia falar uma coisa que eu gosto. Você gosta, o Zé Horta gosta muito de esporte. Eu gosto assim, eu gostava do Andy Murray, que sempre foi o cara do meio, mas ele eu também gostava dele. Entendeu? Ele dava mais do que ele podia dar em quadra, entendeu? Tá certo. Homem, então, realmente, pelo que você disse aí, o trabalho não para. O vereador, como você disse, está trabalhando de domingo a domingo, o tempo todo, até no momento de lazer, como você estava dizendo. Exatamente, né? As não pessoas para. te procuram. Agora, uma outra coisa que eu queria saber é, você tem a pretensão, a vontade de ser candidato a prefeito de Caratinga? Eu tenho. Isso já foi até mais comentado uma vez, né? Tenho muita vontade, por quê? Porque além de eu estar como vereador e fazer um trabalho que até extrapola o trabalho do cargo legislativo, como por exemplo, eu faço, apesar que eu não possa executar, mas desde o início dos meus mandatos eu sempre procurei buscar recursos. Isso foi até inovador em Caratinga. Por quê? Porque eu vejo que a gente tem o verbo, né? A gente fala, a gente pede, mas a gente não tem a verba. Então eu falei o quê? Eu vou buscar a verba. Através de onde que eu posso buscar a verba? Através de deputado. Então vou fazer parcerias com deputados, por quê? Porque eu quero ajudar a minha cidade. Por exemplo, associações. Eu me lembro que no início do meu mandato, quando eu arrumei talvez o primeiro veículo para uma associação aqui em Caratinga, alguém questionou. Tá trazendo um carrinho para cá e fica fazendo festa. Gente, eu acompanho de perto as associações, todas. Não existe associação nenhuma. E essas associações, elas lutam com muita dificuldade. Qual associação que tem dinheiro em caixa, sobrando, para falar assim, hoje nós vamos comprar um carro novo que precisa? Eu me lembro do Núcleo do Câncer, quando nós arrumamos um veículo para eles estavam sem. E depois a gente foi ver, não somente aqueles que trabalham ali dentro e que compartilham conosco as necessidades. Depois daquilo, eu tive um feedback de tanta família em Caratinga que falou assim, ô Rominho, a assistente social foi lá em casa hoje no carro que você arrumou, foi olhar, isso aconteceu de fato. A minha filha teve câncer, estava com câncer, e eu entrei numa depressão tão profunda, Rominho, e falei até para Deus, por que não veio em mim esse câncer? E tira da minha filha e traz para mim. E a assistente social foi na minha casa um dia que eu estava com vontade de suicidar, porque eu não estava aguentando a pressão. Então, quer dizer, é esse veículo que está fazendo esse benefício para a sociedade. E você acha, Rominho, que você teria o apoio do Dr. Wellington caso você se candidatasse? Olha, a relação minha e do Dr. Wellington, ela sempre foi de muito respeito, vírgula, tirando aquela época daquelas encrencas todas. Hoje, é como eu te disse, as poucas vezes que eu tenho e preciso falar com o prefeito, imediatamente ele me atende. Ele tem sido muito solícito. E ele, por me conhecer, saber o homem que eu sou e os meus ideais, eu não vejo nenhuma dificuldade nem dele e de ninguém querer, né, e no bom sentido que eu falo isso aqui, querer apoiar uma pessoa como eu, que tem 3 mandatos. Não existe nada na minha vida pública, graças a Deus, nenhuma mancha. Pelo contrário, eu falo isso aqui também, não é para... Quando eu falo com os meus amigos e eles falam assim, Rominho, você é doido, entrar na política como vereador e muito... Você doa o seu tempo, mas olha, eu faço isso com muito prazer e entendo isso como uma missão. É uma missão de fato que Deus me deu, e enquanto Deus tiver essa missão comigo, eu vou estar à disposição. Então, a busca de apoios, eu acho que vai ser o reflexo
de todo esse contexto de mandato e principalmente o reconhecimento da população. Quando a população enxergar alguém que deseja que essa pessoa seja o prefeito, eu acho que as pessoas responsáveis, né, precisam unir forças para que a gente tenha um benefício para a cidade, né? E não é o prefeito, é um grupo de pessoas que precisam estar alinhados a isso. E como é seu nome hoje, claro, vamos pensar daqui a 2 anos, dentro do PV caratinguense? Olha, o PV é o partido que eu fui para ele na ocasião que eu saí do MDB, justamente porque eu não concordava com o caminho que o MDB estava indo naquele momento, e então eu preferi, inclusive quando eu saí, Zé Horta, do MDB, sabe o que eu fiz? Eu pedi uma reunião com as pessoas do MDB, nós fomos naquele galpão lá em frente à CEMIG, e eu anunciei minha saída. E eu falei para todos eles que eu estava saindo, respeitando e deixando as amizades, e então fui para o PV. Por que, na ocasião, o PV? O PV, ele estava apresentando um projeto, naquela ocasião, para Caratinga, até mesmo de lançar um candidato a prefeito. O projeto não foi para frente, o projeto foi abortado, acho que faltou muita coisa de várias partes para que esse projeto acontecesse, mas acima de tudo, eu sei que não era o tempo de Deus naquele momento ali na nossa vida. Entendi. Agora, quanto aos deputados, quais os deputados que você está apoiando? Nós estamos aí próximo das eleições, né? Das eleições. Aí eu queria saber quais os deputados você vai apoiar aqui para Caratinga. Hoje nos pré-candidatos. Os pré-candidatos, muito bem dito pelo pré-candidatos. Pré-candidatos. Contato. Aproveitando o gancho da Paula, quais as qualidades que você vê para... Uma coisa é você ir lá pedir voto para você se conhece, sabe das suas características. E para pedir voto para outra pessoa, como que é isso? Isso é muito complexo, é muito difícil, né? E eu acho que maior ainda é você transferir uma votação, porque você está pondo alguém que confia em você para confiar em outra pessoa que talvez nem conheça. Olha só, eu sempre trabalhei aqui em Caratinga com o deputado estadual Vanderlei Miranda. O Vanderlei Miranda foi um deputado que me ajudou muito a ajudar a cidade. Quando o Vanderlei não venceu a última eleição, e graças a Deus o reconhecimento veio em Caratinga, porque ele foi o estadual majoritário aqui, apesar de não ter vencido, eu continuei indo em BH, como vereador eu vou todo mês em Belo Horizonte, porque você precisa de estar dentro do gabinete, e você já foi em vários gabinetes, você sabe como que é, você chega lá, Zé Horta, né, Paula? Tem prefeito todo tipo de canto, tem vereador, e tá lá o quê? Pedindo aos deputados ajuda para sua cidade. Eu falo sempre, se você não estiver lá, não sobra nada para a sua cidade. Você tem que estar puxando o paletó do deputado no bom sentido, falando, não, deputado, eu preciso de atender a PAI, eu preciso de atender a Zadon, eu preciso de atender as associações lá de Caratinga, e o cara, né, vai ter aquele compromisso. Vanderlei não venceu. Naquela ocasião, continuei o meu trabalho e mantendo contato com ele, porque o Vanderlei ele passou a ser um amigo nosso. E nós ficamos praticamente 1 ano conversando, eu e o Vanderlei. Inclusive, observação, quando eu vou em BH, eu almoço com ele, eu tomo um café com ele da tarde, ou eu janto. Mas de qualquer maneira, nem que seja uma água, a gente encontra e toma. E o Vanderlei falou comigo assim, Rominho, é engraçado, né? Eu posso falar aqui que eu não conto em 2 mãos as pessoas que me ligam depois que eu perdi a eleição. Em 1 mão somente. E dentro dessa 1 mão você é um deles. Ficou amizade. Que me liga, me chama para tomar um café, porque muitas pessoas, infelizmente, são amigas do poder. E eu falei com o Vanderlei Miranda, Vanderlei, eu tenho um compromisso com o senhor, uma consideração. Se o senhor vier candidato daqui a 4 anos, eu vou ficar órfão de deputado estadual e vou te esperar, porque você merece o nosso apoio, você merece, você tem a nossa consideração. E em uma dessas reuniões, talvez passou 1 ano ou mais, ele falou comigo o seguinte, Rominho, eu não venho mais, eu creio que eu já cumpri minha missão, eu estou com outros desafios, cuidar da minha família, viver o que eu tenho ainda para viver, mas eu vou continuar na vida pública ajudando, mas candidato eu não venho mais não. Aí eu falei com ele o seguinte, então eu vou procurar um outro candidato, um outro deputado estadual que identifica conosco, para a gente continuar fazendo esse trabalho. Na ocasião, eu tinha 5 deputados que estavam me procurando, os assessores. Sim. E por causa de um amigo meu, que é o pastor André, da Renascer, ele tem uma amizade muito grande com os Portela.
e ele me levou até o Léo Portela, que é deputado estadual. Na ocasião, nós fechamos esse acordo com ele e eu expus para ele: Léo, nosso trabalho em Caratinga é assim, assim, assim. Eu não preciso de outra coisa a não ser ajudar as nossas associações, a cidade. Você vai estar dando esse apoio? Ele falou: Rominho, está firmado o apoio. Tanto é que naquele mesmo ano ele enviou recurso para Caratinga e continuou enviando, né? E imediatamente, naquele momento, nós abraçamos o pai dele, que é o deputado Lincoln Portela, federal. Sim. Agora é público isso. Nós continuamos o nosso trabalho com o deputado Lincoln Portela, porém, estadual, por decisão do deputado Léo Portela, ele não é candidato mais. Ele não vem mais de candidato, é o segundo mandato dele. Ele teve 40 e poucos mil votos na primeira e agora foi para 92 mil votos, um potencial incrível, mas também entendeu que venceu a missão dele na política, ele vai cuidar de outras coisas e a gente está em busca desse caminho, da gente conseguir, importante demais. Às vezes o deputado estadual, ele consegue ajudar mais associações do que o federal. Então a gente tem pensado junto com um grupo nosso a respeito disso. Então estadual ainda você não tem ainda definido? Ainda não, decidi. Entendi. E como o Zé Horta perguntou para você também, quais são assim as características, né, que para você o deputado tem que ter para estar atendendo, para estar trabalhando com você, atendendo o município? Em primeiro lugar, é a questão da ficha limpa, né, porque eu jamais iria apoiar um deputado que pudesse amanhã alguém na calçada falar comigo: Orme, você está apoiando o cara que está na capa dos jornais aqui, né? Então isso também me fez fazer essa aliança com o deputado Lincoln Portela, né, que é um deputado 7 mandatos, não existe nada contra a vida dele pública. Então isso é a primeira, é fundamental. E é claro, a consequência disso é ele de fato abraçar a nossa cidade de Caratinga. Abraçou a cidade, nós vamos caminhar junto e trazer benefícios para Caratinga. Rominho, você acha que seria importante a cidade ter um deputado daqui, um deputado caratinguense? Nós temos aí o Mauro Lopes, né? Que na verdade é de Entre Folhas, né? Mas um deputado, por exemplo, você falou da questão do deputado estadual, ele consegue ajudar mais associações. Você acha que seria interessante a gente ter um nome daqui da cidade? Eu acho que é muito interessante. Eu acho que a cidade ela vai ganhar muito com isso. Eu acho que tem que ser feito um projeto ao longo prazo. Eu posso estar enganado. Eu acho que uma pessoa para ser eleita deputado estadual, que seja em Caratinga, é preciso, e eu vejo aí já é mais política, que essa pessoa ela tenha esse caminho vindo do executivo, um prefeito que se identifica: não, eu vou ser candidato, eu vou ter um vice que vai me substituir nesse momento, para que a gente possa fazer um projeto para a cidade, não pensar em nenhum mandato, mas pensar no coletivo. Eu acho que isso aí, no meu, na minha forma de pensar, é uma força, porque o prefeito de Caratinga ele é um líder regional. As cidades vizinhas todas dependem de Caratinga. Quando a gente olha para Muriaé, eu posso estar enganado aqui, vocês até me corrijam, que eu acho que vocês têm mais informação que eu. Mas olha só, Paula, hoje é terça-feira. Então, nesse momento, de Muriaé, que mora lá, tem deputado em Brasília e tem deputado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e, salvo engano, tem um suplente ainda de senador. Quando é quinta-feira, está todo mundo indo para a cidade de origem e chega sexta, eles estão lá, comendo pastel, tomando água. Eles vivem a cidade. Então, salvo engano, só de lá, até queria que vocês me informassem melhor, mas eu acho que tem 2 deputados estadual, 2 federal e um suplente de Senado. Não é isso? Isso. Porque tem o Misael, tem o Braz, tem o Dr. Wilson e tem um outro que a família Varela elegeu lá também do hospital. Quer dizer, isso é uma força muito grande para o município. Coisa, né? Que o Rominho estava falando, é de conhecer a região. Né? Quem é daquela região sabe das necessidades. Uma coisa é você ter contato com o parlamentar, lá que está lá na Assembleia ou na Câmara. Você pô, interessante o seu projeto, mas eu não sei nada da região, o que eu vou fazer? As pessoas que conhecem a região fica mais fácil para até ter força de vontade para ajudar. Exatamente. E a vida delas é ali, né? Sim. Eles têm que ajudar, né? Seria interessante a gente ter mesmo um deputado aqui da nossa região. Zé Horta, quer alguma colocação mais? Não, Paulo, aqui estou satisfeito com as colocações feitas pelo Rominho. Ô, Rominho,
já para encerrar aqui o nosso programa, eu queria saber de você qual que está sendo, no momento, o seu maior projeto para o município de Caratinga como vereador. Meu maior projeto como vereador, e até publicamente é a primeira vez que eu estou falando isso aqui, eu sempre sonhei com isso, desde o início do meu mandato. Eu nunca vi, e eu não sei a dificuldade de fato que existe nisso. Nós precisamos de emprego em Caratinga. Caratinga é uma cidade que, graças a Deus, comercialmente falando, nos últimos 4 anos cresceu muito e gera emprego, né? A gente vê grandes redes de supermercados que estão aqui, estou até olhando para uma. A gente vê as faculdades, que gera e fomenta muita coisa, e a gente vê também o comércio em geral, porque, na verdade, quando a gente olha o pequeno comerciante, esse é o maior gerador de emprego, quando junta tudo, né? Então o comércio é muito forte. Então a gente precisa de uma cidade que realmente fomente isso. Sabe o que eu vejo, Paulo? Muita gente, infelizmente, ela quer que você dá ajuda, mas ela não quer arregaçar as mangas. Mas a grande parte não. A grande parte ela tem interesse em trabalhar. Olha, nós temos um projeto na igreja, a gente sempre teve esse projeto, agora que a gente está divulgando. Você conhece a nossa igreja e sabe todos os trabalhos que a gente faz. Mas a gente focou muito agora nessa questão de moradores em situação de rua. Aí, Paula, lá dentro nós temos uma casa hoje que abriga aproximadamente 12 a 8 pessoas. Essa casa não é a gente pega o cara da rua e ele leva para lá, não. É aquele pessoa que está realmente querendo. Então, o que ele quer? Ele quer sair da rua, ele quer ter dignidade, e é feito um trabalho ali. A partir dele que estiver naquela casa, ele não vai usar droga mais, ele não vai beber, ele não vai ficar ali embriagado. Não é um lugar para ele fazer festa. É um lugar para ele ter, de fato, uma oportunidade para ser restaurado. Mas a gente vê ali muitos talentos. E todos esses que aceitam se sujeitam, melhor dizendo, né? Esse tratamento, todos eles estão empregados. E todos têm talento, né? E a gente vê aí que, infelizmente, a gente tem uma geração em Caratinga hoje que falta isso. Eu acho que Caratinga, desde quando eu era criança, eu ouço falar isso. Que Caratinga é uma cidade que tinha muita oportunidade de ter os Minas, isso, aquilo e tal. E parece que ao longo desses anos, alguns coronéis, eu acho que sempre teve isso, né? Agora já quebrou esse sistema, acha que manda na cidade, então acaba barrando algumas coisas. Aí alguém pergunta, mas por que vai barrar? É muito simples. Vou te dar só um exemplo. Se você traz uma grande indústria para Caratinga, aquele assalariado que recebe um salário mínimo que é digno, né, e que amém por isso, mas esses trabalhadores vão ser valorizados, né? Nós temos exemplos em Caratinga, não é o lugar de eu falar aqui nome, né? Mas tem empresa aqui que está valorizando mais o trabalhador. Sim. Então o que acontece? Eles não estão tendo essa dificuldade. Então aqueles que gostam talvez não é porque não tem condição, mas não valorizar o trabalhador, ele está ficando difícil. Eu conheço uma empresa relativamente grande aqui em Caratinga, que o camarada é conhecido meu, mas ele não gosta muito de valorizar. Ele está tendo dificuldade, mas eu conheço empresas que não estão tendo dificuldade em pegar profissionais. Entendi. Então tudo isso é geração de emprego, de renda. Rominho, mas como você vai fazer isso como vereador? O executivo é que pode dar os benefícios. Eu não posso nem criar projeto de lei, você sabe disso, que traz ônus e nem bônus para a cidade. Eu não posso criar. Eu não posso criar um projeto de lei que vai falar assim, olha, nós vamos trazer uma fábrica de calçados de Nova Serrana que vai gerar 1.000 empregos aqui, mas nós vamos isentá-las durante tantos anos de impostos e vamos dar algum benefício. Eu não posso fazer isso, né? Como vereador. A gente pode sugerir, a gente pode buscar alternativas. Então eu tenho estudado junto com um grupo de pessoas, e inclusive agora, de fato, nós iniciamos esse ano, algo assim para ser apresentado, para que realmente a gente tenha essa parceria com o Executivo e poder deixar essa marca também no nosso mandato. Tá certo. Rominho, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco. Vocês também, internautas, acompanharam aí mais um Diário Cast, painel interativo. Nós estaremos recebendo aqui constantemente os vereadores, as pessoas também da comunidade para conversar com a gente sobre o que acontece no nosso município em relação ao legislativo, à política. E Rominho, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso Diário-Cast e muito obrigada pela participação. Obrigado, Paula, Zé Horta, obrigado aqui ao Diário, né?
por essa oportunidade, esse espaço aqui. E parabenizar, né? Porque isso aqui, esse podcast, né? Diário Cast, está sendo algo aí que está fazendo a diferença aí na comunicação da cidade, inovando, né? Sim. Isso. Como você sempre faz aí. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Fernando.